Você sabia que algumas pessoas têm mais medo de falar em público, se expressar, do que de morrer? Eu sou Douglas Bálico, vem comigo e hoje eu vou dar algumas dicas rápidas de como te ajudar a se comunicar melhor. O mundo hoje é comunicação. Na sua jornada, na sua vida, você vai passar por diversos momentos, talvez ganhe várias oportunidades de se colocar, de se apresentar, de falar de algum projeto seu, no seu trabalho, na sua vida empreendedora, na hora de reivindicar alguma coisa na sua empresa, enfim. Se comunicar é uma arte que o mundo hoje exige e a escola não ensina. Na maior parte dos casos, a origem do problema em que uma pessoa não consegue se comunicar, se expressar, muito menos em público, vem de algum trauma do seu passado, especialmente na infância. Quando uma criança é hostilizada ou na sala de aula, ou pelos familiares, ou passa por traumas muito agudos, ela começa a entender que a comunicação é uma coisa ruim. Então, se você já tiver no seu ciclo de relacionamento, se você tem filho e você pode começar a praticar o apoio, o incentivo a que ele fale, é o melhor dos mundos. Coisas do tipo, não fala enquanto os adultos estão conversando, se o seu pai e sua mãe estão falando, você não pode querer se expressar, a sua opinião não importa. Ou numa sala de aula, quando o aluno quer comunicar que algo está errado e a professora reprime, coisas desse tipo vão criando circuitos dentro do cérebro da criança que fazem com que ela associe de que quando alguém mais importante que ela, ou que ela supõe que seja mais importante que ela estiver falando, ela não pode se comunicar. E isso vai criando um bloqueio ao redor da vida dela e ela não consegue mais destravar isso. Então, se você tiver como ressignificar isso, é o melhor dos mundos. E como se ressignifica algo? Você tenta reviver aquilo agora como adulto, escrevendo num caderno ou dizendo para você mesmo que aquele evento, se você se lembrar de quando você foi reprimido pelo teu pai, pela tua professora, pela tua mãe, que aquilo hoje não significa nada para você. Você pode riscar isso, você pode rasgar, você pode atribuir um novo sentido àquilo. Esse exercício ajuda você a se desbloquear nesse sentido e não mais ver as pessoas como autoridade. Você se vê de igual para igual com qualquer pessoa, seja ela mais nova, mais velha, mais rica, mais pobre, numa condição de status ou de hierarquia maior ou menor que o seu. Você tem que dar um sentido de igualdade para isso e se sentir confiante para poder avançar em todas as tuas investidas de comunicação. Olha, não tem coisa mais importante numa comunicação, principalmente se for para público, do que você dominar o assunto que você está se dispondo a falar. Normalmente é por essa razão que você é convidado a falar sobre algo, é porque você realmente domina. E se você consegue organizar isso de uma forma estruturada, cronológica, que faça sentido para os outros, lembre sempre que a pessoa importante na comunicação é quem está ouvindo. Se você precisa baixar o nível da sua linguagem, tornar mais acessível, mais simples as palavras que você quer comunicar, melhor para você se sentir confiante, mas muito melhor ainda para quem vai ouvir. A figura mais importante numa comunicação é o ouvinte. Então, tenha domínio do assunto e coloque na linguagem mais simples possível, sem frescura. E por mais que você domine um determinado assunto, o que mais dói para as pessoas que vão se comunicar em público, seja um grupo pequeno ou um grupo grande, é o perfeccionismo. Quando você tem excesso de tornar perfeito esse momento, acaba te impedindo de ser natural, de evoluir, de se desbloquear na hora de usar um termo mais pobre, um termo mais chulo, mais simples, mas que faz sentido naquele momento, que pode até trazer um pouco de bom humor para o momento. Então, assim, abandona o excesso de perfeccionismo e tenta fluir de uma forma mais natural possível. Inclusive, hoje em dia,
A comunicação premia demais a autenticidade. Basta você olhar as grandes audiências da internet hoje em dia, humoristas falando numa linguagem própria, empresário que se veste do jeito dele, que abandonou a informalidade, ou aquele formal que gosta de ser desse jeito. Então assim, seja autêntico, é isso que importa numa comunicação e numa apresentação no final das contas. As pessoas identificam o que é fake, o que é artificial, o que é produzido e adoram o que é natural, ainda que tenham algumas correções para serem feitas, entendeu? Um dos melhores caminhos, mesmo você dominando o assunto, é você treinar. Tenta se gravar falando, fala com o espelho, ouça a sua voz, o volume que você usa, a confiança que você tem na sua oratória é muito importante. Quem está nervoso tende a cometer dois erros, ou falar muito alto, ou falar muito baixo, e tem um terceiro aqui que eu ia esquecendo, que é falar rápido, para ver se a coisa acaba logo. Então, se você gravar você nesse momento, na oratória, no seu quarto, na sala, peça para alguém assistir você, sua esposa, sua companheira, seu companheiro, seu irmão. E aí com isso você vai poder fatalmente olhar o que te agradaria que fosse melhor. Menos gestos, mais gestos. Não se apega com coisas de mão, ficar segurando, mão no bolso. Já houve um tempo em que a técnica era, olha, fica com uma caneta na mão para você ter segurança que está segurando algo. Mas isso não cola tanto não. O importante é que você tenha controle sobre as mãos para não colocar ela em lugar errado, para não deixar que ela vá para onde não deva ir e ter controle. É muito bom gesticular, é do nosso calor brasileiro se expressar com olhos, mãos e tudo mais. É fazer isso com controle, procura se observar sempre. Ainda nessa questão de postura, procura manter uma postura ereta. Se você estiver em pé, tenha uma posição vencedora, uma postura de se movimentar é muito importante, caminhar para um lado ou para o outro. Se ainda assim você se sentir nervoso, olha para um ponto fixo. O fundo da sala, uma cadeira vazia, ou alguém que está te dando mais atenção. E quando você for se sentindo confiante, aí você começa a variar, mudar as direções. Se você está treinando para ser um showman, precisa ir para outros estágios. Mas se você ainda está no momento da insegurança, se apoia no que vai dar certo e fica ali se for necessário. Só mantenha sempre uma postura vencedora, nada de olhar para baixo, nada de ficar olhando para o alto, com medo de encarar os olhares, e tenta disfarçar isso com essas dicas. E assim, procura se divertir, procura sorrir. Se você tiver estômago, controle para entrar em umas de mais bom humor, é o ideal, tá? As pessoas buscam isso no final, por mais séria que seja uma apresentação. E assim, se você está na postura de falar para um público, não tenha dúvida. Provavelmente, você sabe mais do que quem está te ouvindo. Então não tenha medo de nada. Transmita o que você precisa transmitir. Se for uma negociação individual, melhor ainda. Ouça muito. Mas se você tiver com a palavra, domine, mas domine do seu jeito. Não tem poder mais forte do que a autenticidade. Todo mundo reconhece a autenticidade e tende a gostar. Por mais diferente, especial, simples ou sofisticada que seja a pessoa. O importante é ser autêntico. Espero ter te ajudado. Comenta aqui, compartilha, dá seu like, me acompanha nos meus canais e vamos junto. Força e vamos pra frente sempre!